Você já reparou que algumas pessoas parecem fortes demais para desabar? Pessoas que seguram o mundo com as mãos, mas que por dentro estão caindo? Gente que salva todo mundo, menos a si mesma. A história de hoje é sobre um goleiro assim, alguém que defendia tudo no campo, mas que não sabia defender o próprio coração. E talvez, de algum jeito, essa história também fale de você. O nome dele era Henrique. Um goleiro alto, de reflexos rápidos, daqueles que fazem a torcida prender a respiração. Para muitos, ele era o muro, o herói silencioso do time. Mas ninguém sabia o quanto aquela palavra herói doía, porque Henrique não se sentia herói de nada. Ele apenas existia entre duas traves, tentando provar todos os dias que tinha algum valor. Desde a infância, Henrique aprendeu que seu papel era proteger. Proteger a família das brigas, proteger a mãe das lágrimas, proteger o irmão mais novo da violência da rua. Ele cresceu como quem cresce para levantar os outros, nunca para ser levantado. E isso molda a alma de um jeito estranho, porque quem aprende a ser escudo cedo demais esquece que também precisa de cuidado. No futebol, ele encontrou um lugar onde proteger virava aplauso. Toda defesa arrancava gritos, toda bola difícil virava música aos ouvidos da torcida. Mas por dentro, Henrique continuava carregando aquilo que ninguém via, o medo constante de falhar. Porque para ele, falhar significava uma coisa só: decepcionar. E decepcionar era sua maior ferida. Ele já tinha decepcionado gente demais na vida, pelo menos era isso que ele acreditava. Por isso, cada jogo virou uma batalha interna. A cada chute, ele se perguntava: e se eu não conseguir? E se eu deixar passar? Não era só a bola que ele tentava parar, era o peso do mundo inteiro. Por fora, ele parecia forte. Por dentro, estava cansado. Mas ninguém percebeu. Ninguém viu os ombros pesados, o olhar perdido depois do treino, as noites sem dormir. Ninguém viu a alma dele pedindo socorro. Porque ele treinou tão bem a arte de sorrir que ninguém desconfiava da dor. Foi numa noite chuvosa que a história começou a mudar. O time jogava uma partida decisiva e Henrique estava impecável. Defendeu tudo: cruzamentos, chutes, cabeçadas, ele parecia inalcançável. Até que, nos acréscimos, um atacante adversário chutou uma bola improvável. A bola desviou, mudou de direção e entrou. 1-0. Fim. A torcida ficou em silêncio. O time ficou sem chão. E Henrique afundou por dentro. Ele caiu de joelhos na pequena área, sentindo o mundo desabar. Era só um jogo, mas para ele não era só isso. Era a prova que ele temia. Viu? Você falhou. Você sempre falha. No vestiário, ninguém teve coragem de culpar Henrique. Todos tentaram consolar. Disseram que não era culpa dele. Mas a mente não entende racionalidade quando está ferida. Ele repetia para si mesmo, como um castigo: se eu tivesse defendido, se eu tivesse sido melhor. Naquela noite, ele voltou para casa sozinho. A chuva caía tão forte quanto o barulho dentro da mente dele. Ele tirou as luvas, colocou sobre a mesa e ficou olhando para elas como quem olha para um pedaço da própria alma desgastada. A verdade é que ele estava exausto de salvar o mundo e nunca ser salvo. Dias depois, durante um treino leve, Henrique percebeu algo estranho. Ele já não tinha a mesma vontade. Os reflexos estavam lentos, o corpo pesado. Não era físico, era emocional. Era como tentar defender uma bola com as mãos amarradas. O treinador percebeu. Chegou perto, colocou a mão no ombro dele e disse: Henrique, quem protege demais, uma hora quebra. Você não precisa carregar tudo sozinho. Mas Henrique apenas desviou o olhar. Ele não sabia como largar o escudo. Ele não sabia ser vulnerável. Porque, no fundo, Henrique acreditava que se mostrasse fraqueza, ninguém ficaria. Ele achava que só servia se estivesse perfeito, forte, invencível. Só que ninguém é invencível, nem mesmo quem parece ser. Tudo mudou numa manhã comum, quando ele chegou mais cedo ao estádio e encontrou alguém no campo. O roupeiro. Seu Álvaro.
um homem de fé profunda. Ele estava de joelhos no gramado, orando em silêncio. Henrique ficou observando, sem entender, até que Álvaro se levantou, sorriu e disse: goleiros carregam muito peso, mas nenhum peso é maior do que o que Deus pode tirar das suas costas. Aquela frase mexeu nele, porque era simples demais, e ainda assim parecia direcionada exatamente para sua ferida. Ele se aproximou devagar e confessou: eu não consigo mais. Seu Álvaro colocou uma mão firme em seu ombro e respondeu: então, deixa Deus te defender pela primeira vez. Henrique sentiu algo dentro dele quebrar não de dor, mas de alívio. Ele percebeu que nunca tinha pedido ajuda, nunca tinha orado por si mesmo. Ele orava pelos outros, jogava pelos outros, vivia pelos outros, mas ele nunca tinha permitido que alguém vivesse por ele. Naquela tarde, ele não defendeu nenhuma bola, só deixou Deus defender o coração dele. Sentou no gramado, olhou para o céu e deixou finalmente as lágrimas saírem. E enquanto chorava, sentiu uma paz que não vinha de vitórias, de defesas, de aplausos, vinha do simples fato de ser visto por Deus. Nos dias seguintes, algo mudou. O peso nos ombros diminuiu. O olhar ficou mais leve. Henrique percebeu que não precisava ser perfeito para ser amado. Não precisava salvar todo mundo para ser digno. Ele só precisava existir e deixar Deus ser Deus. Quando voltou a jogar, algo surpreendente aconteceu. Ele não jogou para defender sua reputação, nem para provar seu valor. Jogou com liberdade e, pela primeira vez, sentiu alegria naquilo que fazia. Não medo. A torcida notou. O time notou. Mas ninguém sabia o que tinha acontecido no coração dele. Só seu Álvaro sabia, porque só quem ora pelo outro reconhece quando Deus começa a agir. E, naquele dia, Henrique defendeu mais do que bolas. Defendeu a própria alma da mentira que dizia que ele não era suficiente. Ele entendeu que salvar todo mundo não é seu trabalho, é o trabalho de Deus. E talvez você, que está ouvindo esta história agora, também seja como Henrique. Talvez você esteja segurando o mundo inteiro sozinho, salvando todo mundo, sendo forte para todo mundo. Só que, no fundo, você está desabando. Escuta com calma. Deus nunca te pediu para ser invencível. Ele só te pediu para deixar que ele fosse o seu defensor. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa salvar todo mundo. Você precisa permitir que Deus salve você. Se você se identificou, feche os olhos por um segundo, respire fundo e diga, mesmo que baixinho: Senhor, eu não consigo sozinho. Essa é a oração que muda destinos. É a oração que levantou Henrique. E pode levantar você também. Porque, no final, o goleiro que salvou todo mundo só encontrou paz quando finalmente deixou Deus salvar. E se esta história falou com você de alguma forma, não vá embora em silêncio. Inscreva-se no canal e deixe o seu gosto, porque cada vez que você faz isso, mais pessoas são alcançadas por mensagens como esta. Gente que está segurando o mundo sozinha e precisa ouvir que Deus ainda cuida delas.